Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E não esquece que você pode se tornar um membro aqui do canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar nos comentários aqui dos episódios. Você também pode contribuir através do botão Valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Mas se você não pode ajudar dessa forma, o seu like, o seu comentário e o seu compartilhamento já é de grande ajuda. Com o objetivo de burlar a morte, a maior lei para tudo que é vivo, Lord Voldemort recorreu a práticas terrivelmente cruéis e muito perigosas. O Bruxo das Trevas excedeu a todos os limites da magia, fragmentando a própria alma e guardando partes dela em objetos tidos por ele como verdadeiros tesouros por seus méritos. Do momento em que essa prática tão sombria e repugnante é feita, esses objetos se tornam Horcruxes, mantendo o bruxo que fragmentou sua alma preso à terra, mesmo se o seu corpo for atacado de forma mortal. Voldemort começou a realizar esse tipo de magia quando ainda era um adolescente, conhecido como Tom Riddle, e usando, em sua maioria, objetos históricos e antigos, que eram tomados de suas vítimas como uma conquista, como um verdadeiro troféu. O fato é que esses objetos percorreram um longo caminho e possuem uma história antes de chegarem a Voldemort e serem transformados em Horcruxes. Mas qual a origem desses artefatos? Qual a história e que caminho percorreram até chegar na mão do maior bruxo das trevas de todos os tempos? Aos 16 anos, Riddle já possuía um Horcrux, o seu diário, transformado a partir do assassinato de Myrtle Elizabeth Warren. Havia apenas um problema para Riddle: ele queria mais. Ele detestava não ser único, então um Horcrux não era suficiente. Ele acreditava que se tornaria ainda mais poderoso, ainda mais forte, se dividisse sua alma em 7 partes. Afinal, esse é o número mágico mais poderoso que existe. O segundo objeto que seria transformado em um Horcrux de Voldemort é o Anel de Marvolo Gaunt. E para falar sobre a sua origem, a gente vai precisar voltar muitos anos no passado. Cadmus Peverell era um bruxo de família puro sangue que viveu no século XIII. A família Peverell era uma das mais antigas famílias bruxas que existiam, porém o nome foi extinto por parte da linhagem masculina pela falta de descendentes, já que o comum no mundo bruxo era que os nomes das famílias fossem passados apenas pelos homens. Sendo assim, na ausência de descendentes homens que possuíam o nome, ele foi desaparecendo. Cadmus era um bruxo talentoso, porém descrito como arrogante. A história de sua vida e de seus irmãos serviu de inspiração para Beedle, o bardo, escrever O Conto dos Três Irmãos, uma famosa fábula bruxa que contava a história de 3 irmãos que enganaram a morte e ganharam recompensas dela por isso. Recompensas essas que eram na verdade armadilhas para que a morte os encontrasse o mais breve possível novamente. Segundo a lenda, Cadmus recebe da morte a Pedra da Ressurreição, que tinha o poder de trazer de volta aqueles que ela havia levado. Porém, ao tentar trazer sua noiva, que havia falecido precocemente, de volta à vida, Cadmus percebe que a pedra não funcionava como ele esperava e, enlouquecido pelo sofrimento, acaba sendo levado pela morte. É preciso deixar claro que isso é somente uma lenda que nasceu em torno de uma história que tem partes reais. Cadmus era de fato um bruxo extremamente talentoso e sua noiva de fato havia morrido precocemente. Ele de fato havia tentado trazer ela de volta à vida burlando a morte. Só que ele não ganhou nenhum artefato da morte, porque a personificação da morte não existe. Foi Cadmus Peverell quem criou a Pedra da Ressurreição. Beedle, o bardo, usou a história dos irmãos como uma alegoria em seus contos para passar moralidade para as crianças. Afinal, o que colocar num conto de fada bruxo, sendo que magia é algo completamente presente na realidade da comunidade mágica? Diferente dos contos trouxas que tem coisas fantásticas e magia, isso não impressionaria os bruxos. Então, Beedle, o bardo, usava as histórias para passar lições de moral. Então é verdade? A história toda, os irmãos Peverell eram os 3 irmãos do conto, confirmou Dumbledore. Ah, sim,
Acho que sim. Agora, se encontraram a morte em uma estrada deserta, acho mais provável que os irmãos Peverell fossem simplesmente bruxos talentosos e temerários que conseguiram criar esses objetos poderosos. A história de que seriam as próprias relíquias da morte me parece o tipo de lenda que pode ter surgido em torno de suas criações. Esse diálogo acontece entre o Harry e o Dumbledore no momento em que o Harry está no limbo, e ele confirma que a história da morte ter encontrado os irmãos não passava de uma lenda, que os irmãos provavelmente haviam criado esses objetos. O Cadmus, como um bruxo talentoso, se dedicou a criar uma forma de burlar a morte, não impedindo alguém de morrer como Voldemort fazia com as Horcruxes, mas sim tentando reverter a morte. Só que isso é impossível, e o máximo que ele conseguiu foi uma forma de trazer o espírito de sua noiva, que, forçado a existir no plano dos vivos, se torna triste e sofre. E aquilo se torna uma verdadeira tortura para o Cadmus, que mesmo a tendo diante dos seus próprios olhos, ainda estava separado dela e sem poder tocá-la. Então, enlouquecido e frustrado pela sua invenção não funcionar, Cadmus tira a própria vida. E isso acontece em algum momento depois de 1214 e antes de 1292. É possível chegar nessa data porque o irmão mais novo de Cadmus, Ignotus Peverell, que seria o criador da capa de invisibilidade, nasceu em 1214, e já que o Cadmus era o irmão do meio e o Ignotus era o mais novo, e na lenda eles estão juntos, então ele só pode ter morrido depois desse período. E antes de 1292, porque o Ignotus é o último a morrer, como a lenda diz, né, que ele acolheu a morte como uma velha amiga, quando já tinha uma idade avançada. E a data de morte no túmulo do Ignotus é 1292, então se o Cadmus foi o segundo irmão a morrer, foi bem antes disso. O Cadmus deixou pelo menos um descendente, provavelmente filho de sua noiva falecida, já que, dada a situação, é meio improvável pensar que ele tenha se relacionado com outra pessoa. A linhagem de Cadmus é desconhecida, mas em algum momento algum filho, talvez neto, pegou a pedra que o pai criou e a colocou em um anel, talvez imaginando que aquele símbolo na pedra representasse a família. Então, aquele item começou a ser passado de geração em geração até se tornar um símbolo da pureza de sangue dos Peverell. Em algum momento da história, um descendente do Cadmus se casa com um descendente de Salazar Slytherin, e assim unindo as duas famílias. A junção dessas duas famílias gera outro descendente, e em algum momento algum desses descendentes se junta com a família Gaunt, e assim a joia foi passada de geração em geração, sem seus donos atuais sequer saberem que aquela pedra naquele anel era um artefato mágico criado por um de seus ancestrais. No século XVIII, o anel pôde estar em posse de Corvinus Gaunt, que era um descendente de Slytherin e dos Peverell, e que foi responsável por esconder a entrada da Câmara Secreta, quando a escola passou a utilizar o sistema de encanamento dos trouxas e a entrada da Câmara precisou ser escondida. Foi o Corvinus quem escondeu e disfarçou ali naquela pia do banheiro feminino. Depois disso, o anel só aparece novamente em 1925, já em posse de Marvolo Gaunt, que mostra a joia a Bob Ogden, chefe do Departamento de Execução das Leis da Magia, quando ele vai intimar seu filho Morfino a comparecer em uma audiência do Ministério por ter atacado um trouxa. Sabe com quem está falando, seu sangue ruim nojento? Eu tinha a impressão de que estava falando com o Sr. Gaunt, respondeu ele cauteloso, mas irredutível. Exatamente, urrou Gaunt. Por um instante, Harry pensou que ele fazia um gesto obsceno, mas percebeu que ele apenas mostrava o feio anel de pedra negra que usava no dedo médio e que agitava na cara de Ogden. Está vendo isso aqui? Sabe de onde veio? Está há séculos na nossa família. Tão antiga ela é, e de sangue sempre puro. Sabe quanto já me ofereceram por isso? Com o brasão dos Peverell gravado na pedra? Hã? Marvolo e Morfino foram presos em Azkaban por atacarem o Bob Ogden nessa ocasião e também pelos crimes anteriores do Morfino. O Marvolo ficou 6 meses na prisão, enquanto o Morfino ficou 3 anos. Quando o Marvolo voltou para casa, não havia ninguém ali. Sua filha havia fugido com o trouxa do vilarejo, Tom Riddle, e o Marvolo Gaunt acabou morrendo pouco tempo depois disso. Em 1928, o Morfino Gaunt sai de Azkaban, sai da prisão, volta para casa e agora o anel pertencia a ele, pelo menos pelos próximos 15 anos. Em Hogwarts, obcecado por sua ancestralidade, Tom Riddle fez muitas pesquisas e descobriu sua ligação com a família Gaunt. Então, aos 16 anos, durante as férias de verão de 1943, Tom foi até o antigo casebre dos Gaunt, nos arredores de Little Hangleton, onde encontrou o seu tio Morfino. Depois de descobrir que seu pai trouxa havia abandonado sua mãe grávida, Riddle matou não só o seu pai, mas também os seus avós. E ele fez isso usando a varinha de Morfino Gaunt. Ele então
altera a memória do tio, rouba o anel e vai embora. O Morfino foi novamente preso, confessando o assassinato, e a varinha dele foi avaliada e realmente foi comprovado que os feitiços que mataram os Riddle saiu dela. Tom Riddle era muito ousado. Ele sabia que seu plano havia sido bem executado e não havia possibilidade de ligarem ele ao assassinato. Então, ele usava o anel tranquilamente em Hogwarts. Em algum momento do ano letivo de 1943, Riddle, que já sabia como se fazia um Horcrux, já sabia o suficiente sobre Horcruxes, aliás, ele já havia feito uma, pergunta ao professor Horácio Slughorn, o mestre de poções da época, a quem ele tinha uma proximidade muito grande e bajulava muito, sobre Horcruxes. O professor ficou um pouco desconfortável, mas o Tom Riddle era muito ligeiro e consegue dobrar ele ali, consegue levar ele no papo, e no fim diz que acaba sendo uma conversa puramente acadêmica, para fins acadêmicos, né, de mera curiosidade. E então o Riddle pergunta se seria possível um bruxo fazer mais de uma Horcrux, se algum bruxo já tentou fazer isso. O Slughorn fica meio assustado com isso. Ele questiona o Riddle, perguntando se não era ruim o suficiente pensar em matar uma vez, mas pensar em 7 vezes. Então, depois de conseguir a informação que ele queria, ele transforma o anel de Marvolo-Gaunt na sua segunda Horcrux. E ele fez isso utilizando a morte de seu pai. Depois que o Riddle transformou o anel em Horcrux, ele perdeu o interesse em usá-lo. Então ele volta no casebre e esconde o anel sob o velho assoalho da casa. Claro, colocando um monte de feitiços de proteção. Algumas pessoas confundem e acabam acreditando que o anel foi a primeira e não a segunda Horcrux de Voldemort. Inclusive, eu falei isso no vídeo sobre as vítimas que o Voldemort usou para fazer cada Horcrux, mas é seguro afirmar que o anel foi a segunda, sim. E pra quem tá acompanhando esse episódio, lembra que eu falei que ia explicar direitinho o porquê da confusão das datas? O Tom Riddle nasceu no último dia de 1926, no dia 31 de dezembro, e ele completou 16 anos em dezembro de 1942. É dito no livro que ele foi na casa dos Gaunt no verão do seu 16º aniversário. Só que o verão no Reino Unido é de junho a setembro. No idioma original do livro está escrito que ele foi no verão do seu 16º ano. Algumas pessoas acabam contando o 16º ano como o ano em que ele iria completar 16 anos, ou seja, verão de 1942, na altura de junho a setembro de 42. Mas não é isso. No livro é o ano que ele já tinha 16 anos. O verão de 1943. Além de essa ser a data que está no túmulo dos Riddle e por si só já comprova o que eu tô falando, quando Harry escreve no diário do Riddle perguntando sobre a Câmara Secreta, ele responde: "No meu 5º ano, a Câmara foi aberta e o monstro atacou vários alunos e finalmente matou um." Quando o Riddle vai mostrar a lembrança sobre a morte da Murta e ele pegando o Hagrid ali naquela armadilha, isso acontece no dia 13 de junho. E se o Tom Riddle estava no seu 5º ano quando ele matou a Murta no dia 13 de junho, isso é no ano de 1943, porque o Riddle iniciou seus estudos em Hogwarts no ano de 1938, quando tinha 11 anos. Afinal, para começar em Hogwarts é preciso ter 11 anos completos antes do dia 1 de setembro, e o Riddle só completou 11 anos em dezembro de 1937, ou seja, ele entrou no ano letivo em Hogwarts em 1938. Um ano letivo em Hogwarts compreende a metade de 2 anos. Por exemplo, o Tom Riddle começou o primeiro ano letivo em setembro de 1938 e finalizou em junho de 1939. O seu segundo ano foi iniciado em setembro de 1939 e finalizado em junho de 1940. O seu terceiro ano se iniciou em setembro de 1940 e finalizado em junho de 1941. O quarto ano foi de setembro de 1941 a junho de 1942. E o quinto ano foi de setembro de 1942 a junho de 1943. Então, se ele estava no quinto ano quando a Murta foi morta, só pode ter sido em 1943. E em 1943, ele estava no quinto ano, finalizando o quinto ano. E ele usa a morte da Murta para fazer sua primeira Horcrux. Isso já está próximo do fim do ano letivo, quando ele entrega o Hagrid. E o que comprova isso também, além da data, né, ser 13 de junho, é que ele só vai entregar o Hagrid porque ele tinha pedido para ficar na escola mesmo durante as férias de verão, e o Dippet falou que ele só não poderia ficar porque a escola estava numa situação ali muito perigosa, que eles até teriam que fechar a escola se o culpado pelos ataques não fosse apanhado. Então ele vai lá, arma pro Hagrid e entrega
para que ele conseguisse o que ele queria. E outro ponto que também mostra isso é que quando a gente analisa a memória do Slughorn, onde o Riddle pergunta sobre as Horcruxes, ele estava usando o anel. Harry olhou ao redor quando Dumbledore apareceu ao seu lado e percebeu que estava no escritório de Slughorn. Havia meia dúzia de garotos sentados ao redor do professor, todos em cadeiras mais duras e baixas do que a dele, e todos aparentando uns 16 anos. Harry reconheceu Riddle imediatamente. Tinha o rosto mais bonito e parecia o mais descontraído dos garotos. Sua mão direita estava pousada negligentemente sobre o braço da cadeira com um sobressalto. Harry viu que ele estava usando o anel de ouro negro de Marvolo. Já tinha matado o pai. E Riddle também já havia transformado o diário em Horcrux. O que ele queria saber quando ele vai falar com Slughorn é somente se seria possível fazer mais de uma Horcrux. Você ouviu Voldemort. O que ele queria de Slughorn era uma opinião sobre o que aconteceria ao bruxo que criasse mais de uma Horcrux. O que aconteceria ao bruxo tão decidido a evitar a morte que se dispusesse a matar muitas vezes, romper a alma seguidamente para poder guardá-la em várias Horcruxes secretas e separadas. Nenhum livro teria lhe dado tal informação. Até onde sei, até onde estou certo que Voldemort sabia, nenhum bruxo jamais romperá a alma em mais de 2 pedaços. Aqui, o Dumbledore deixa muito claro que o Voldemort já sabia o que era Horcrux, que ele já tinha feito Horcrux. Só que ele precisa chegar com o professor falando ali na maciota, porque se ele já chega perguntando pro professor se era possível fazer mais de uma Horcrux, ia ficar muito na cara. Então ele chega introduzindo ali o assunto, e o que é Horcrux, professor? Nossa, eu vi esse termo, achei curioso, não entendi. Sabe, ele faz muito bem feita a articulação da parada ali. E aí tem um outro ponto que comprova isso. Bem, como você sabe, faz muitos anos que me incumbi de descobrir o máximo possível sobre o passado de Voldemort. Viajei extensamente visitando os lugares que ele conheceu. Encontrei, por acaso, o anel escondido nas ruínas da casa dos Gaunt. Parece que, ao conseguir encerrar uma parte de sua alma no anel, ele não quis usá-lo, escondeu-o protegido por vários encantamentos poderosos no casebre em que seus antepassados tinham vivido. Ou seja, na conversa com Slughorn, ele ainda estava usando o anel, então ainda não era um Horcrux. Só depois da conversa que ele vê que, é possível fazer mais de um Horcrux, então ele transforma o anel em Horcrux. Até porque o anel tem muita ênfase ali nessa parte. Se fosse o diário a segunda Horcrux, nesse momento ele estaria com o diário, entendeu? Na narrativa da história ele estaria com o diário, pra enfatizar que era o diário, sacou? Porque o anel tá ali, ele tá usando o anel pra enfatizar que é o anel. E tem mais um outro ponto que comprova isso. Eu sempre gosto de mostrar as partes dos livros aqui nos episódios, então esse trecho aqui do Dumbledore comprova isso. E as outras Horcruxes? O senhor acha que sabe o que são? Só posso imaginar, respondeu Dumbledore. Pelas razões que já lhe dei, acredito que Lord Voldemort daria preferência a objetos que, em si, possuíssem certo esplendor. Portanto, repassei a vida de Voldemort procurando provas do desaparecimento de certos artefatos à sua volta. O medalhão! Exclamou Harry em voz alta. A taça de Hufflepuff! Certo, disse Dumbledore sorrindo. Eu estaria pronto a apostar, talvez não minha outra mão, mas uns 2 dedos, que esses foram transformados nas Horcruxes 3 e 4. Diário 1, Anel 2, Medalhão Horcrux 3, Taça Horcrux 4. Além de todas essas evidências, no próprio site do Wizarding World, a ordem das Horcruxes é primeiro o diário, depois o anel. Então, agora entendemos toda essa questão da confusão da data do 16º ano do Tom Riddle. O anel de Marvolo Gaunt, agora transformado em Horcrux, é encontrado 53 anos depois por Dumbledore, em junho de 1996. O Dumbledore reconhece o símbolo dos Peverell na pedra, ele era um conhecedor das Relíquias da Morte, da lenda das Relíquias da Morte, já possuía uma, que era a Varinha das Varinhas, e já esteve em posse da capa, quando ele pediu emprestado para o Tiago e depois acabou devolvendo para o Harry. Então ele sabia que elas eram reais, que eram objetos que realmente existiam. Então ele cai na tentação de tentar usar a pedra para trazer sua irmã, a sua mãe e o seu pai, não trazer de volta a vida, mas vê-los, simplesmente vê-los e pedir perdão a eles, porque o Dumbledore se sentia muito culpado pela morte do seu pai, pela morte da sua mãe e da sua irmã. Porém, como o anel havia sido transformado em um Horcrux, o Dumbledore acaba sendo amaldiçoado, no que acabou condenando ele à morte lentamente. De volta ao seu escritório, Dumbledore utiliza a espada de Gryffindor, impregnada de veneno de basilisco, para destruir a Horcrux, e ele consegue destruir apenas o anel e não a pedra. Consegue deixar a pedra com suas propriedades, ela fica apenas com uma rachadura. O anel de Marvolo Gaunt agora não existia mais. Somente restou a Pedra da Ressurreição, que voltou a ser o que era no seu estado inicial quando Cadmus Peverell
o seu criador a fez lá no século XIII. Dumbledore esconde a pedra no pomo de ouro e deixa como herança para o Harry, para que ele tivesse acesso àquele artefato no momento certo, quando ele tivesse decifrado tudo, entendido tudo, colocado a última peça do quebra-cabeça e percebido que ele teria que se sacrificar para que o Voldemort fosse derrotado. E essa foi a origem e o caminho que a pedra percorreu até ser transformada em um anel e depois ser transformada em um Horcrux, para no fim ser destruída, restando somente a pedra de novo e sendo utilizada por Harry Potter no que ele acreditava ser seus últimos momentos de vida. Eu espero que vocês tenham gostado, meus bruxos. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like nesse episódio, que me ajuda muito. Deixe seu comentário aqui, compartilhe o episódio também, que eu vou ficar muito grato, beleza? A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.